A aula de hoje são para aquelas pessoas que não conseguem confiar no seu time, seja você o líder desse time ou seja você um colaborador que trabalha junto com pessoas e o que impera ali é a desconfiança. E a desconfiança é o pior sentimento que pode haver em equipes, porque a gente racha um grupo, é aí que a gente consegue não se unir e sim competir, é aí que a gente consegue não construir tudo que pode e sim dividir, porque falta confiança. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcio Oliveira, advoguei no mercado gaúcho por 10 anos e nesse mercado eu já passei por muita desconfiança. Eu desconfiava das pessoas, mas também as pessoas desconfiavam por mim e eu vi o quanto isso gera de prejuízo. E quando eu fui buscar desenvolvimento humano na minha vida, eu encontrei uma área que eu me apaixonei de fato. E faz 10 anos que eu me tornei coach, hoje eu sou coach de equipes e coach de alta performance, ou seja, eu ajudo pessoas a fazer o que sabia e não conseguia e consigo ajudar equipes a produzir muito mais, porque sim, existe um método aqui e é isso que eu quero te passar hoje. Um conteúdo, uma metodologia, um passo a passo para que você consiga pegar o grupo de pessoas que você trabalha e construir ali uma base sólida em cima de confiança, em cima de segurança, para que sim, todos os dias a gente consiga viver melhor com o time que a gente tem, com as pessoas que a gente escolheu trabalhar e principalmente com a empresa que a gente escolheu defender. Então a confiança é a base de tudo e saiba que se você tiver uma estrutura é muito mais fácil construir isso. Até porque a gente traz de berço essas características de resistência, de desconfiança e tem uma questão, né? Tem a questão do medo, será que as pessoas vão aceitar quem eu sou? Será que as pessoas vão me ajudar a ser quem eu quero? E tudo isso tem que ser quebrado para que aí sim a gente possa construir quem eu sou e fazer tudo que a gente precisa para realizar o que a gente quer. E por mais que já seja uma cultura super normal as pessoas não se confiarem, eu te digo, é aqui que a gente destrói a possibilidade de ter o máximo de resultado entre pessoas. Quando a gente desconfia, a gente quebra a empatia, a gente quebra a honestidade, a gente quebra o compromisso. São diversas questões que são prejudicadas por essa falta de confiança que eu quero conversar com você nessa aula aqui. Entenda que é muito importante para que a gente consiga construir tudo que a gente quer confiar. Até porque eu duvido que em algum momento da sua vida, tudo que você construiu, tudo que você conseguiu foi desconfiando de algo. É justamente o contrário. Justamente quando você conseguiu, foi aquele momento que você confiou em algo, seja confiar no seu potencial e seja confiar no potencial do seu parceiro do lado. Até porque se juntos a gente constrói muito mais, e a gente está falando aqui de potencialização de empresas, de grandes resultados, eu preciso da união, eu preciso da amizade, eu preciso sim da confiança de todas as pessoas para que a gente construa aí de fato um ambiente que seja gostoso, que seja prazeroso e que eu possa desempenhar o meu melhor todos os dias, porque eu sei que ali eu estou seguro. Ali tem pessoas que vibram com meus resultados, bem como eu vibro pelos resultados deles. E é isso que a gente vai construir. Eu tenho sim uma estrutura, um método, onde eu aplico nos meus clientes e até a pior cultura, acredite, a pior cultura total em cima da desconfiança, quando entende o prejuízo que isso está causando no dia a dia, ela passa a ter uma nova consciência e aí quando a gente abre essa consciência é hora de construir um novo pensamento. E o que eu vou fazer contigo aqui nessa aula é construir como a gente pode pensar melhor para ter confiança e aí com isso viver da forma que a gente merece dentro do trabalho. Até porque o trabalho, a empresa, ela não pode ser um ambiente de doença. Isso é ruim, a gente volta para casa contaminado e traz isso para os nossos filhos, traz isso para o nosso cônjuge. Pelo contrário, o trabalho tem que ser um ambiente de cura, onde a gente possa trazer para casa o bem-estar da construção, o bem-estar da capacidade, o bem-estar da realização que a gente promove junto com mais pessoas em um ambiente onde ele é principalmente construído para isso. Nenhuma empresa é um projeto que foi feito para você não ter resultado, para você destruir sua vida. É o contrário. Todas as empresas, no início, são projetos muito bem estruturados para ser bem sucedido. E aí o que acontece? Pessoas entram lá, desconfiam uma das outras e acabam destruindo uma coisa que foi nascida para ser o melhor que pode. E aqui eu não estou falando para você que, independente de tudo que aconteça, independente de qualquer coisa, confie antes. Até porque confiar em alguém que não merece sua confiança é tolice. E é muito perigoso. A gente sabe que hoje, nos ambientes que a gente trabalha, nos ambientes que a gente transita, nem todas as pessoas têm boa índole, nem todas as pessoas podem ser confiadas. Só que o que eu estou falando aqui é da sua empresa. Não estou falando de um ambiente estranho, estou falando da sua empresa que resolveu
por algum motivo, unir pessoas para construir um resultado, nesse ambiente, sim, aqui a confiança é importantíssima. E acredite, quando a gente trabalha o método certo, quando a gente traz um trabalho na busca de clareza, na busca de importância, na busca de entendimento do que precisa ser feito, toda pessoa que não é confiável, ela se sobressai. E esse sobressalto faz a gente entender que, opa, tem algo errado aqui. É como se tivesse uma espécie de câncer no seu corpo e você fosse começar a cuidar da sua saúde, a primeira coisa que vai acusar é aquilo que está mal. E assim acontece numa organização. Sempre quando a gente faz um trabalho para cuidar do corpo de uma empresa, para cuidar da equipe de uma empresa, ou seja, trabalhar que metas temos que fazer aqui, que objetivos temos que cumprir aqui, quais são as tarefas derivadas de todo esse trabalho, as pessoas que podem ser confiadas e as pessoas que são confiáveis, elas se sobressaem na busca de comprometimento. E o oposto também é verdade. As pessoas que não são confiáveis, elas sobressaem na tentativa de destruição daquilo. Sabe quando você implementa um projeto certo e sabe que isso vai fazer a diferença para o seu futuro e vem aquela pessoa que diz: ah, mas será? Mas isso é chato, mas fazer por quê? Mas ninguém reconhece a gente. São esses tipos de pessoas que quebram, muitas vezes, a confiança no ambiente. E como a gente tem um estudo do Instituto Gallup, que eu acho fantástico, ele diz o seguinte, ó, numa instituição, 20% das pessoas puxam a régua para cima. São pessoas que são confiáveis, são pessoas que entregam mais, são pessoas que todos os dias têm um propósito com compromisso. 70% dos seus colaboradores são pessoas que cumprem o que foram contratados. Sabe aquela média? Eles não deixam de entregar o que precisa, mas eles também não fazem mais nada além disso. E, infelizmente, existem 10% de um corpo que não faz nem o que foi contratado. E são essas pessoas que, se a gente não tem um trabalho de desenvolvimento, de reconhecimento, de retribuição, de compartilhamento, essas pessoas contaminam o grande número. E aquelas 70%, aquelas pessoas ali que computam 70%, em vez de olhar para cima, para aqueles 20% que inspiram, tá? Elas olham para baixo, porque se não tem um motivo, se não tem um desenvolvimento, se não tem um porquê ser melhor, a gente acaba sendo pior. Lembra que o ser humano poupa muita energia, até porque ele acredita que é poupando energia que a gente vai continuar vivo, e isso é um estado primitivo, mas a gente tem. Então, o que a gente precisa é quebrar essa questão primitiva e trazer razão, trazer consciência para a sua equipe entender que sim, é muito importante confiar, é muito importante fazer melhor, porque é dessa forma que a gente vai se tornar importante aqui dentro e aí conseguir resultar, o que é importante para todos nós. E o que eu estou querendo falar para você aqui é que antes de conquistar o mercado, antes de você sair para buscar os resultados que a sua empresa quer, você tem que cuidar primeiro da sua casa. É entender como que você está saindo para conquistar o seu mercado, como que a sua equipe está trabalhando juntas para gerar o melhor resultado que depois você quer ele lá na sua colheita. E muitas empresas só se preocupam em colher, não se preocupam em plantar, não se preocupam em cultivar, em desenvolver o seu produto, a sua mão de obra da melhor forma, e aí o que acontece lá na ponta é o desespero pelo resultado, é a cobrança pelo resultado, e é o que a gente vê na maioria das organizações. Times estressados, pessoas que não confiam umas nas outras, até porque não foi realmente feito o que precisava uma das outras, mas isso é porque a gente está olhando para fora primeiro, em vez de olhar para dentro. Se você olhar para dentro da sua casa, eu te dou certeza que se você organizar a melhor equipe que sai da sua empresa para produzir o melhor resultado, o que você tem é uma grande entrega, o que você tem é um grande serviço, e isso faz a diferença para que você depois seja valorizado pelo seu próprio cliente. Até porque muitas vezes você vai visitar uma empresa e a primeira coisa que você recebe é um tratamento ruim já de entrada. Pessoas insatisfeitas, pessoas infelizes que tratam você mal, e aí às vezes aquela marca quer impor para você que ela é importante para você. Só que se ela é importante, são em todos os setores e em todos os sentidos que ela tem que importar. Por isso que eu te digo, olhe para dentro da sua casa antes. O que a gente está falando aqui é que se o seu time não confia, como que você quer que o seu serviço seja respeitado? E lembre de uma coisa, se você sai para jogar um campeonato com um time despreparado, é quase certo que o resultado seja derrota. E é isso que acontece quando a gente tem um time, uma equipe que não se confia um no outro. Quando você não consegue confiar no seu time. Você sai para jogar esse jogo do seu dia a dia, esse jogo do seu mercado despreparado. E aí, por isso, muitas vezes não acontece o resultado que é esperado, não acontecem as coisas como elas foram planejadas. Até porque a base, ela está rachada.
O que a gente precisa fazer aqui é entender como construir essa base para que a gente possa construir resultados aí sim dignos de tudo que a gente está buscando. E aqui, embora hajam muitos exemplos de desconfiança, isso é normal hoje, é uma cultura que ela é padrão dentro da maioria das unidades. Eu quero te passar 3 exemplos de empresas diferentes que a gente, trabalhando a desconfiança, ou conseguiu ter êxito, ou que às vezes não tem como ter êxito. O primeiro exemplo é o meu. Eu trabalhei dentro de um grande escritório, enquanto eu advogava, que a estrutura lá era muito competitiva. Competitiva a ponto de as pessoas se traírem, as pessoas mentirem as coisas que aconteciam, e aí não tem como ter confiança num ambiente desse. O que acontece? Num ambiente desses, ou a gente consegue promover desenvolvimento, só que como a cultura lá acreditava que era assim que o resultado tinha que nascer, eu tive que tomar uma decisão. Foi quando eu fui buscar desenvolvimento humano e foi quando eu me desliguei. Então, às vezes, quando a gente não consegue mudar esse resultado, quando você está num ambiente que as pessoas não confiam, isso faz mal para você, nem sempre a gente consegue mudar o ambiente. Isso eu quero deixar claro aqui. Por mais vontade que eu tenha em levar a importância da confiança, às vezes não tem o que fazer. O ambiente que foi construído ali é para trabalhar de um jeito mesmo, ambientes que muitas vezes não trabalham com a verdade, ambientes que não trabalham cultivando a amizade, e sim, eles acreditam que é fazendo com que cada colaborador se sinta pressionado que o resultado vai surgir. Então, fica aqui o primeiro exemplo, que não é um exemplo de transformação, mas sim eu quero te trazer 2 grandes exemplos de transformação que a gente conseguiu ter grandes resultados através de estruturas, e aí eu vou te explicar aqui que estruturas são essas que a gente aplicou. O segundo caso foi numa indústria onde os setores estavam desalinhados. Existe bastante essa questão da mentalidade de silo, ou seja, é um efeito dentro das empresas que acontece onde os departamentos eles não conversam, eles não compartilham, e aí isso acaba criando uma resistência, isso acaba criando uma competição. Empresas do tipo que quando o comercial está mal, o financeiro fala, ainda bem que escolheu lá o comercial que se dane, ou vice-versa. Quando o financeiro não está bem, os setores dizem, ainda bem que esse problema é no financeiro e não é aqui. E aí você já começa a perceber que se eu tenho um problema dentro de uma empresa, eu tenho um problema no todo. Quando a gente viu que os setores estavam competindo, a saída que a gente teve foi reunir todos os líderes dos setores. Foi colocar numa mesa de gestão, o projeto até foi chamado Mesa de Gestão, todos os diretores, gestores e líderes que naquela empresa trabalhavam naquele momento, e a gente discutir o que um líder precisava de um outro setor, que problemas cada líder passava por outro setor. E quando a gente juntou todos os líderes, cada um foi percebendo o quanto era ruim essa desconfiança, essa falta de comunicação entre os setores, e sim apenas o achismo de que o problema que acontece aqui é por causa do setor tal, o problema que a gente está passando aqui é por causa do setor Y. E isso fez com que o clima organizacional, que estava muito pesado, quando a gente juntou as pessoas, a gente conseguiu construir um clima mais leve. E leve de gestão. E pensa o seguinte, numa empresa, o clima, ele diz como as coisas acontecem ali. E normalmente a gente quer do setor primário, do setor de base, um comportamento melhor, só que esse comportamento ele tem que vir dos setores de cima. É como a chuva. A chuva que molha, ela vem de cima. É como lavar uma escada precisa ser lavada de cima para baixo, e assim tem que acontecer dentro de uma empresa. Se a gente quer a mudança no clima organizacional, não adianta eu ficar dizendo para minha equipe, se comportem melhor, vocês têm que se unir mais. Eu tenho que trazer isso para minha equipe, eu tenho que trazer essa consciência de que somos unidos aqui porque eu confio em vocês, somos unidos aqui porque trabalhamos juntos, temos que se organizar mais, temos como nos desenvolver mais, e é isso que a gente implementa. Então, quando a gente juntou essa mesa de gestão, a gente conseguiu trazer esse clima maravilhoso de trabalhar. Ou seja, os líderes se entenderam, se entendendo, passaram a ter uma comunicação muito melhor para os liderados. Em vez daquela comunicação competitiva, que não dá para confiar em ninguém aqui dentro da empresa, foi justamente o contrário. Uma comunicação de que agora os setores estavam em alinhamento e que sim, era importante a gente confiar um no outro para o crescimento de todos. E o terceiro caso, eu quero te trazer aqui a experiência do setor de varejo, onde uma empresa com diversas lojas tinha um grande desalinhamento entre os seus resultados. Sabe empresas que têm lojas em tudo que são cidades?
mas consegue em cada cidade ter um comportamento diferente, isso acontece por causa do desalinhamento que acaba gerando dentro da empresa desconfiança. Desconfiança da direção em relação a uma loja que performa menos, desconfiança das lojas em relação a uma direção que não dá todo o suporte que é necessário. E a grande solução que a gente conseguiu construir ali foi sim juntar os líderes de cada loja. E olha que fantástico no trabalho onde a gente consegue juntar experiências diferentes, culturas diferentes, até porque cada loja ali acaba tendo sua cultura, só que trabalha para uma cultura maior. Então, às vezes a gente ouve uma marca do tipo Apple, do tipo Windows, do tipo Nike e acredita que independente de onde a gente for, a gente vai ter o mesmo tratamento, e não é assim que funciona. O tratamento que você vai ter numa loja da Apple é muito mais comum, se essa empresa não tem desenvolvimento, o tratamento ser daquelas pessoas que trabalham lá, no formato delas, no que elas acreditam, do que na missão, do que na visão e do que no trabalho que a Apple quer implementar. Só que quando a gente junta todos os líderes e trabalha a missão, a visão e os valores de uma empresa, aí sim a gente consegue aqui estabelecer uma unicidade no trabalho, onde cada loja, conversando junto, consegue compartilhar os acertos que estão promovendo, e isso aconteceu muito, os erros que estavam acontecendo, e ali o time se juntou para sanar cada erro desses. E a gente consegue fazer com que uma empresa tenha muito mais uma cara parecida com o nome dela, com o que ela quer ser, do que as gerências exclusivas e as culturas individuais de cada loja. Então, se você tem hoje uma empresa grande e juntar cada vez mais as pessoas para conversar sobre o que é importante, você consegue construir uma cultura única. E isso é importante para que a sua marca seja única. Quando todo mundo trabalha com o mesmo propósito, com a mesma visão, e aí sim produzindo com confiança, o que é importante para a sua empresa. E nessa busca de construir confiança dentro das empresas, tem frases que eu sempre escuto, que eu acho engraçado, mas que de verdade elas são muito sérias, porque acabam que a cultura não se abre para trabalhar a mudança que vai ser tão prazerosa e tão importante para uma empresa. A primeira frase que eu sempre escuto é assim: mas Márcio, não dá para confiar em pessoas, não tem como confiar em pessoas, até porque as pessoas traem. Eu acredito, algumas pessoas traem, só que se você juntou uma equipe para trabalhar junto e já tem esse pensamento, acredite que o oposto vai ser muito difícil de construir. É muito mais fácil as coisas acontecerem como a gente pensa do que acontecerem como a gente gostaria. E o gostaria é bem diferente do pensar, viu? Porque o que você pensa conduz o seu comportamento. E se você acredita hoje que não pode confiar em pessoas, o que vai acontecer? Você vai se comportar dia a dia com desconfiança. E aí, se você desconfia de alguém, como construir confiança dentro do seu ambiente? Outra coisa que eu escuto muito é assim: não, mas Márcio, confiança é algo que se adquire com o tempo. Se o tempo passar e se eu ver que eu posso confiar, aí sim eu me entrego. Só que aí o que acontece? Você vai passar um grande período desconfiando até que possa confiar. E se você dia a dia inicia desconfiando, o que acontece é que no seu ambiente de trabalho você planta ali desconfiança, mesmo sendo inconsciente, mesmo não querendo que a desconfiança seja ali o propósito, você está agindo com desconfiança. E por mais que o discurso até comova, como algumas pessoas falam, não, mas temos aqui que nos confiar uns nos outros, é o exemplo que arrasta. É como você entra no seu ambiente todos os dias confiando ou não no time. Porque se você não confia no seu time, isso traz traços de comportamentos que são muito claros no seu dia a dia. Provavelmente alguém vai lhe falar alguma coisa e você não vai acreditar. Provavelmente alguém vai dizer que vai fazer alguma coisa e você não vai acreditar. E isso é muito ruim para o ambiente. E a pior de todas, que é aquela cultura enraizada que eu escuto, é: mas Márcio, na nossa empresa aqui sempre foi assim. As pessoas não confiam em pessoas porque nós já passamos por muitos problemas. E aqui é aquela síndrome do cachorro que foi picado por cobra, né, sabe? Quando ele vê linguiça, ele vai ter medo sempre. E isso faz com que as pessoas travem o processo de confiança, porque um dia já foram traídos. E eu sei que você vai trazer na sua experiência muitos problemas, muitas questões do seu passado, só que nesse momento que você está vivendo é dali para frente. Deixa o seu passado no lugar que ele está e aprenda com aquelas oportunidades. Entenda o que naquele momento você viveu, quem naquele momento estava contigo, e não generalize isso tudo para o momento presente. Até porque fica muito difícil de construir o ambiente onde a gente quer produzir um resultado com mais pessoas quando a gente não confia. E aqui eu te trago um jeito muito errado que acontece dentro das empresas e que é comum.
São líderes que falam, olha só, eu confio em você, hein? Não vai me trair. Até porque, que frase que você acha que fica evidente aqui? Aquele confia na pessoa ou aquele já está esperando que a pessoa vai trair ele? E assim é todos os dias. É normal escutar dentro de uma empresa, mas Márcio, aqui as pessoas não confiam em mim porque parece que estão sempre esperando o meu erro, estão sempre condenando o meu erro. Então entenda uma coisa, se na sua empresa todo erro for condenado, todo erro ele for pautado como uma quebra de confiança, como algo que não pode acontecer, fica muito difícil construir um ambiente onde a segurança, onde a confiança impere. Até porque se você fica reclamando que as coisas estão ruins, se você fica dizendo que as coisas não deviam acontecer daquele jeito, o que prova por trás disso é uma atitude que é embasada no medo, na desconfiança, na insegurança, na incerteza e principalmente na frustração do que está acontecendo ali. E aí não tem nada melhor para construir um ambiente do que esse tipo de comportamento. Então não fique dizendo para as pessoas, olha só, eu confio em você, hein, não vai me decepcionar. Diga para as pessoas o oposto, olha só, estamos juntos, a gente sabe que mesmo errando, a gente pode consertar, é só a gente parar de novo, porque aqui existe confiança, aqui existe apoio, aqui a gente pode compartilhar o que aconteça. E aí você constrói desse jeito uma cultura não em cima do medo, e sim em cima de uma atitude próspera, construtiva, colaborativa, que com certeza vai fazer o seu time produzir melhor. E aí sim, produzindo melhor, depois disso tudo, o que a gente vai começar é confiar uns nos outros, porque o resultado é algo fantástico para comprovar o que a gente está buscando. Eu quero te passar agora o jeito certo de construir confiança para que você possa sim confiar no seu time, porque acredite, não tem nada melhor do que isso. Um ambiente quando a gente constrói clareza do que precisa ser feito, quando a gente constrói comprometimento com as coisas que precisam ser feitas, quando a gente empenha e emprega apoio e compartilhamento das questões e principalmente quando a gente é flexível com tudo que aconteça, não estou dizendo que a gente vai aceitar o errado, mas sim ser flexível com o desenvolvimento de uma empresa que começa fazendo de uma forma e vai evoluindo, a gente consegue ter num ambiente de trabalho o máximo de êxito. Ou seja, quando a gente tem clareza do que precisa ser feito, isso é muito importante, quando a gente consegue ter compromisso com as ações que foram estabelecidas, quando esse time se apoia e além de se apoiar, ele compartilha o que está acontecendo, a gente para de produzir achismo porque sabe o que o colaborador está fazendo e por fim a gente tem uma cultura flexível. A gente entende que sim, todos nós empenhamos a excelência com determinação, com carinho, mas que às vezes isso pode falhar. É desse jeito que a gente consegue construir um ambiente com muito mais resultados e com muito mais clima organizacional para que a gente produza o nosso melhor. E assim a gente constrói confiança. E eu quero te passar ainda nessa aula um conteúdo que vai fazer diferença para que você aplique na sua vida agora. Faz o seguinte, pega papel e caneta, que eu vou te passar uma dinâmica para que a gente possa construir no seu ambiente um clima organizacional pautado em cima da confiança. Faz o seguinte, pega papel e caneta, que eu vou te passar uma dinâmica para que a gente possa construir no seu ambiente um clima organizacional pautado em cima da confiança. E é importante que você entenda aqui que o que vai fazer a diferença para a construção de confiança dentro da sua equipe é a comunicação. Uma comunicação eficaz implementada faz com que cada pessoa se sinta pertencente, trabalhe a sua segurança psicológica. E o que eu estou falando aqui? Pertencente porque ela faz parte daquele ambiente, ela pode contribuir com aquele ambiente. E segurança psicológica porque ela perde o medo de falar. Muitas pessoas hoje em ambientes de trabalho, dentro das organizações, têm medo de falar o que pensam por causa da repreensão. E aí não tem nada pior do que um colaborador seu acuado, sabendo que existem problemas e não conseguindo relatar aquilo por causa de medo. O exercício que eu vou te passar agora, ele vem da segunda fase que o professor Brian Tuchman, no seu trabalho de desenvolvimento de equipes de alta performance, trouxe, e essa fase se chama tempestade. Todas as empresas, assim como qualquer pessoa, passam problemas, só que a gente não pode parar diante de um problema. É importante aqui que você entenda como que eu posso superar o que hoje é um obstáculo ou uma interferência dentro da minha empresa. Então faz o seguinte, com papel e caneta na mão, você vai pegar uma ideia de dinâmica que você vai trabalhar com o seu grupo. Entendendo a regra de equipes, eu não posso trabalhar esse exercício com um grupo de pessoas muito grandes. Então é legal que você trabalhe esse exercício com no máximo 12 pessoas. Se a sua equipe é maior, você divide
a sua equipe em grupos de pessoas menores, mas que fique nesse exercício no máximo 12 pessoas, porque aqui é importante, todos precisam ser ouvidos, todos precisam falar e todos precisam entender como passar por isso. A primeira coisa, você vai fazer um risco no meio de uma folha e de um lado da folha você vai escrever hoje quais são os obstáculos que passamos enquanto equipe. O que a gente enfrenta aqui todos os dias que faz a gente perder energia, que faz a gente perder o foco, que faz a gente parar frente aos nossos desafios, que obstáculos a nossa empresa está passando. E faça esse exercício consciente. Pegue a experiência do dia a dia, faça uma reflexão de como foi a semana e aponte tudo que faz a sua empresa hoje parar diante dos seus desafios. E aqui é importante entender que a gente tem obstáculos internos, coisas que são geradas dentro da empresa, quando os colaboradores não se relacionam bem, falta comunicação, quando falta alguma coisa aí para desempenhar algum trabalho. E também existem os obstáculos externos, coisas fora da nossa empresa que nos prejudicam, como o mercado, como esse momento de pandemia, como um colaborador ou um fornecedor externo que não supre o que a gente precisa. Então, estabeleça ali todos os obstáculos, tenha consciência, faça o seu time entender que aqueles obstáculos são conflitos que não podem destruir uma equipe, sim, tem que ser estudados, pensados e trabalhados para evoluir e desenvolver uma equipe. Quando a gente entende todos os obstáculos, na coluna do lado, você vai conversar com todo mundo de novo e vai fazer com que as pessoas ofereçam recursos que existem dentro dessa equipe para eles passarem pelos obstáculos. Se o obstáculo 1 é alguma coisa do tipo a falta de algum equipamento, o recurso ele vai ter que ser o que temos aqui para a busca desse equipamento, ou se não tem como buscar, o que temos aqui, como conseguimos viver sem ter esse equipamento. Entenda que o recurso é o que o time inteiro vai pensar junto para passar por aquele obstáculo. O obstáculo não é algo que veio aí para te parar, ele é algo que veio que a gente ainda precisa desenvolver para se superar. E é isso que acontece. Se eu lido bem diante de obstáculos, eu não paro mais. Eu só entendo que é algo que eu ainda não domino bem, tenho que aprender e tenho que superar. E aí, para superar, eu tenho que entender que recursos esse time com todos juntos tem. Então aqui você vai ver que a sua empresa vai ter uma grande força, porque ela vai começar a ter foco na solução e não foco no problema. Por mais que esse exercício pareça, mas Márcio, quando eu trago os obstáculos é o problema, eu estou fazendo justamente isso para ter clareza, ciência, para que eu possa trabalhar o foco na solução. E o foco na solução é exatamente a coluna de recursos. Quando eu preencher essa folha, de novo, a gente vai fazer um plano de ação. Plano de ação que é básico e que é fantástico para que as pessoas entendam o que elas vão fazer depois dessa comunicação. E aí a gente vai traçar como que a gente vai utilizar esses recursos para passar pelos obstáculos, quem é responsável pela aplicação de cada tarefa ou ação ali e quando isso vai acontecer. Faça isso com a sua equipe, que eu tenho certeza que você vai tirar um peso das costas de todo o seu time, vai trazer uma clareza dos problemas que acontecem, e muitas vezes problemas prejudicam demais o dia a dia da sua empresa, e vai conseguir fazer com que o seu time fique mais leve para produzir. Essa leveza é o que vai construir a confiança, essa união é o que vai trazer sinergia, e o seu time vai superar o que até então prejudicava eles de andar. Fechado? Quero te agradecer por ter ficado até aqui. É um assunto denso, pesado, eu sei disso, só que não tem nada pior do que a gente viver num ambiente desconfiado, até porque desconfiança gera medo e quando eu estou com medo eu tenho um grande ímpeto de me paralisar. Pode ser que eu pare de fazer o que eu gosto, pode ser que eu me afaste da empresa que eu não gosto, como aconteceu comigo no relato que eu coloquei aqui, mas eu não quero que aconteça isso com você. Se você tem um time, você precisa e merece extrair o melhor desse time. Qualquer dúvida, deixa comentário aqui que a gente vai conversando. Quero te agradecer muito por ficar comigo até aqui. Te desejo sucesso na sua vida, sucesso no empreitado. E vai me escrevendo aqui, deixa eu saber o que você achou dessa aula e se isso fez sentido para você. Fechado? Um grande abraço e até um próximo conteúdo.